Olha, se tem uma coisa que é realmente complicada é agradar brasileiro. Muitas pessoas achavam que o Brasil ia levar uma surra da Inglaterra, e vou até ser confesso, não achei que levaria surra, mas que perderia. Afinal de contas, o plantel inglês, ainda mais que desfalcado, estava com um trabalho de continuidade de aproximadamente 7 anos com o técnico Gareth Southgate. E por mais claro que tem esse caráter de amistoso, nós sabíamos muito bem que Brasil e Inglaterra iam jogar como se fosse uma partida de Copa do Mundo, o que já nos deu certo medo, né, porque Brasil e Copa do Mundo são coisas que não vêm se complementando. Ao contrário, só decepções, principalmente para seleções europeias. Nada mais natural que achar que o Brasil perderia, ou ao menos que passaria mais um vexame. Mas isso é totalmente diferente de não torcer. É claro que torcemos juntos e o Brasil acabou correspondendo a nossas expectativas. E o Brasil acabou de fato nos surpreendendo. E se tem algo nessa vida que é melhor do que contar com o resultado já esperado, é ter um resultado incrível na surpresa. Quando a gente menos espera, a alegria vem. E foi exatamente isso que a seleção de Dorival conseguiu aplicar contra os ingleses. É claro que ainda há pontos a melhorar. Quem disse que o Brasil já virou a melhor seleção do mundo? Não conversamos sobre. É óbvio que isso não está sendo falado, mas é claro que o Brasil tem muito potencial para fazer mais uma vítima, dessa vez a seleção espanhola, que em outros tempos dominaria-nos completamente, já que esteve no momento de auge, mas agora é a vez do Brasil dar a resposta ao seu torcedor, que tanto espera por mais um grande resultado. Mas é claro que as expectativas são grandes, muito por conta da atmosfera e dessas duas camisas pesadas que se enfrentarão. Por isso veja agora o que o treinador da Espanha falou da seleção brasileira, e muito mais que isso, quais são as projeções para esse confronto. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe esse vídeo junto comigo. A seleção brasileira fará mais uma vítima ou foi apenas um acidente positivo de percurso? Vamos lá. Ver a seleção brasileira jogar sempre recai sobre muita expectativa, principalmente por ser, claro, a seleção com o maior número de Copas do Mundo em seu currículo. Você pode falar que a fase do Brasil tá assim ou assado, mas o que não pode negar é o tamanho da camisa e tudo que nos representa. A seleção enfrenta a Espanha nesta terça-feira 25 em amistoso internacional e terá uma presença ilustre no gramado, ou pelo menos no estádio. O Santiago Bernabéu terá, mais uma vez, uma figura conhecida do mesmo, mas não tão conhecida em jogos da seleção brasileira. Ou quer dizer, quase, né? Por muito pouco não foi nosso treinador. Ou pelo menos, muito pouco pelo que nos comunicaram. A gente estava caindo no conto do vigário, mas a presença é dele, Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O treinador italiano planeja acompanhar o confronto do Brasil com os espanhóis diretamente do estádio do time que comanda. A bola rola a partir das 5h30 no horário de Brasília. Ancelotti era o grande sonho de Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para assumir o comando da seleção. Porém, como você bem sabe e já tá cansado de saber, o profissional renovou seu vínculo com o Real Madrid até junho de 26 e recusou o convite da amarelinha, mesmo após um suposto acordo entre as partes. 4 jogadores comandados pelo italiano entrarão em campo no amistoso: Rodrigo e Vinícius Júnior pelo Brasil, Roselu e Carvajal pela Espanha. Além deles, o atacante Endrick do Palmeiras deve jogar e se juntará ao Real na metade desse ano. Após a negativa de Ancelotti, Edinaldo demitiu o interino Fernando Diniz, mais conhecido como Julius do futebol, porque tinha 2 empregos e digamos que nesse segundo emprego estava longe de sobrar. E enfim, contratou Dorival para a seleção. O ex-treinador do São Paulo fará seu segundo jogo no comando do Brasil, depois de vencer a Inglaterra por 1-0 em Wembley. A seleção espanhola vem bem longe de empolgar, ou pelo menos de dar o devido medo que antes dava. A seleção campeã do mundo de 2010 passou por uma Copa vexatória em 2014, acabou saindo muito cedo da Copa de 2018 e em 2022 perdeu para Marrocos. É uma seleção que há muito tempo vem ficado na amargura, mas ainda assim vem com nomes muito fortes que podem surpreender o Scratch Canal. E um deles, claro, é a maior joia já feita e lapidada nos últimos tempos de La Masia. Com apenas 16 anos, Lamine Yamal é uma realidade não somente no Barcelona, como também na seleção principal da Espanha. Na lista de convocados para encarar a seleção, o atacante encontrará um velho conhecido do clube. Em entrevista ao repórter André Linhares, dos canais ESPN, o brasileiro Rafinha rasgou elogios à promessa espanhola, que disse não a Guiné Equatorial e a Marrocos para defender a Fúria. Os dois são companheiros de clube no Barça. Começou o camisa 11 dizendo o seguinte: ele é um menino espetacular. Como jogador, preciso nem falar. Todos acompanham ele dentro de campo, mas posso acrescentar que como pessoa ele é esplêndido. Coração bom, com pouca idade pode ajudar os mais velhos e ser ajudado. E ele ajuda bastante alguns jogadores. Os mais velhos ajudam ele, é verdade. Tem uma grande relação com ele, somos próximos. A gente se dá super bem, mesmo com a disputa pela posição. Tem tudo para brilhar no futebol, completou o brasileiro. Yamal representa quebra de recordes.
Em setembro de 23, Lamine Yamal quebrou uma importante marca com a camisa da Espanha. Na goleada por 7-1 sobre a Geórgia, o jogador com apenas 16 anos se tornou o atleta mais jovem a estrear e fazer um gol pela Fúria, superando o Gavi, outro companheiro de Barcelona. Também há marcas superadas pelo clube. O atacante se tornou o mais jovem a marcar em La Liga, 16 anos e 87 dias, e o mais novo a estrear na Champions League pelo Barça, 16 anos e 223 dias. Contrato renovado e multa astronômica. Ciente do assédio de outros clubes, o Barça recentemente renovou o contrato do jogador até 2026 e colocou uma multa de 1 bilhão de euros, 5,28 bilhões. Na atual temporada, Yamal tem 39 jogos com a camisa culé, com 6 gols e 4 assistências aos companheiros. E foi a vez de fato do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, rasgar elogios a Vini. Ele não poupou palavras para enaltecer Vini Júnior antes do confronto Espanha vs Brasil no Santiago Bernabéu. Atacante será capitão da equipe. E ok, em relação à grandeza e quantas vezes a Espanha já foi campeã do mundo, não chega nem perto do Brasil, tá? Entre seus títulos destacam-se a Copa do Mundo de 2010, os campeonatos europeus de futebol de 64, 2008 e 2012 e a medalha de ouro das Olimpíadas de 1992, além de outras 3 de prata em 2000, 2020 e 1920. O seu auge foi realmente na época de 2010 e não vive na melhor fase dentre as possíveis e previstas. Sabemos bem que a seleção brasileira também não vive lá o seu grande momento, mas em relação às últimas Copas, ao menos vem ido mais longe. Com exceção de 2010, o Brasil sempre vem mantendo mais constância. Tudo bem que em 2014 não dá nem pra comparar, porque não adiantou de nada a gente ir pra semifinal. Os caras caíram na fase de grupos, mas nós somos anfitriões da Copa e tomamos um vareio, um sacode, um 7-1. Não há nenhum parâmetro que isso nos beneficie, eu sei. Mas só aqui pra lhe provar que assim como a Inglaterra não nos fez tanto medo, a Espanha também não pode fazer tanto assim. O que mais nos motiva é o fato de que os jogadores brasileiros estão em constante alta. E se dá pra citar vários jogadores, eu farei sem problema. O que falar do Fabrício Bruno, que foi simplesmente chacoteado, virou chacota após ser convocado pelo Dorival, como se não tivesse nível de seleção, simplesmente por jogar no futebol BR. Pois bem, o cara simplesmente anulou os ingleses. Isso é que é personalidade, daqueles zagueiros que nem dá sorriso pra foto. O cara tava concentrado, assim como Lucas Beraldo. Beraldo que diferentemente do Fabrício Bruno, adora rir, principalmente no hino do Brasil, quando deu sorrisos largos de alguém que estava realizando um sonho. O Beraldo simplesmente doutrinou na zaga brasileira. E pode fazer ainda mais porque vem se tornando o zagueiro em construção. Como esquecer também de grandes jogadores, como o João Gomes, o conhecido por ser um volante gago, mas que talvez não consiga se expressar tanto com as palavras que consegue se expressar com futebol. Um baita volante que conseguiu neutralizar muitos mandos da Inglaterra. Claro, também não esquecendo jogadores que saíram do banco, como Andréas Pereira, o cara que foi achincalhado depois de falhar contra o Palmeiras naquela final jogando pelo Flamengo, deu simplesmente o passe geracional pro gol, dando um lançamento perfeito pro Vini, que acabou sobrando pro Endrick marcar. E claro, impossível não destacar a estrela do jogador palestrino, que logo será do Real Madrid e consegue ter um talento acima dos demais. Um fato é um fato, fato é que o jogo da seleção pode ter ganhadores ou perdedores, mas pelo menos só em relação ao jogo já contra a Inglaterra temos um feedback positivo em relação à seleção da pátria de chuteiras que tanto amamos e sabemos do potencial. Mas e você? Acha que no fim a seleção brasileira vai dar conta de boa da Espanha? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo todos no próximo vídeo, valeu!